É mais aqui, né? E era bem em cima da divisa, até a povoação do meu pai lá, do gado do meu pai era lotado aqui, né? Ficava em cima. Até tinha um pedacinho do campo do meu pai que era aqui. Então, a gente fazia para cá, e naquela época era mais facilitado as coisas, né, tia? Aí o senhor foi registrado em Rosário do Sul? Em Rosário do Sul, quarto subdistrito. Aonde que é ali, senhor? Bem pertinho do subterrâneo. Lindeiro com subterrâneo. Lindeiro com subterrâneo? Lindeiro com subterrâneo. Que tem o boqueirão ali, ó, que o subterrâneo fica escondido atrás do cerro. Sim. E a casa do meu pai era bem no boqueirão ali, antes dali só o subterrâneo, para frente. O senhor sabe que a minha infância, no tempo de colégio, as minhas férias passavam ali no final da Joé Trindade. Joé Trindade, logo adiante. Chover, né? Tudo, aquela região ali, me criei ali, conheço tudo, né? Nascido ali, então? Nascido ali. Como é que é o nome do seu pai? Paulo Custódio. O meu pai era castelhano. Castelhano? A minha mãe é Pereira. Tem uns ricos que são Pereira da Costa, né? A minha mãe é Pereira de Azevedo. Mas é sobrinha do velho João Gota, tio Urico, tio Anselmo, essa turma toda aí. João Gota das tropas do João Gota? Até tem muito caso do tio João Gota. É? Maximiliano Moraes escreveu um tema, As Tropas do João Gota. Muito louco. Ganhou o Festival do Rosário do Sul. Ó, viu? Né? Em cima de uma história. Em cima de uma história. Uma música em cima de uma história. Não é? Fantástica o tema. Mas... Fantástico. E o meu pai era assim, o dono do subterrâneo, antigão, né? Que eu só sei falar a respeito. Não conheço aquela história ali, me conte. Não, eles tinham duas instâncias, uma aqui, que era o subterrâneo, e no Uruguai outra. E no Uruguai outra instância. E o meu pai, creio eu, que o meu pai era filho de um agregado da fazenda, que o meu pai foi dado para o dono da fazenda, deram aquele gurizito assim, e o dono da fazenda trouxe ele para o subterrâneo, meu pai se criou no subterrâneo, mas com a gurizada, com a pionada, aliás, com a pionada ele se criou, assim, até ficou analfabeto, né? Até ficou analfabeto. E o meu pai veio conhecer, e ele veio só com o nome dele, de lá, isso que é coisa engraçada, veio só com o nome dele, Paulo Custódio. E não, data, nós depois, para festejar as datas dele, coloquemos 7 de setembro. Né? Uma data assim. E era que nós festejávamos o aniversário de 7 de setembro. Mas a idade, ele faleceu sem a gente saber com que idade faleceu. Né? Meu pai era assim. E ele conheceu a família dele, pai e mãe e os irmãos dele, porque acontecia isso aqui naquela época, saía aquela revolução de guerra, assim, uns inícios de guerra. E aí o velho tinha instância aqui lá, levava o que era peão viçoso, assim, até rapazote, assim, que podiam requisitar para a guerra, levava para lá com os cavalos melhores que tinham. E ele voltava para a instância de lá, que onde ele veio. Então ele conheceu a família dele assim, nessas idas, para 2 ou 3 vezes, não foi muitas. Ele ia para lá e quando calmava a coisa, vinha de volta para a instância aqui. E foi por aí a coisa. Então meu pai, eu sei pouco do meu pai. Mas o senhor chegou a conhecer ele? Mas meu pai demais, eu já era casado, ele morou comigo, ele veio morar comigo. Sim. Não, meu pai. O meu pai era uma pessoa, deixa eu ter licença. O meu pai não tem ninguém que não conte causa dele, ele era folclórico, assim, ele... Na região ali, tia? Ele conversava, e guri então gostava do meu pai, porque os guri de férias ficavam tudo em casa. E ele inventava carreira, inventava tudo. Ele com guri assim, se sentia em casa, com a gurizada lá dele. E a minha mãe... Como é que é o nome da sua mãe? Vitalina. Pereira de Azevedo, depois ficou. Azevedo, da onde? Azevedo, meu avô era Azevedo, o Quinca Lafarge. Era de Rosário, naquela região de Rosário, não sei muito dele também. E a sua mãe, senhor? Me conte. A minha mãe era assim, tio. Naquela época a fartura, na casa do pobre ainda era maior, né? Não vou dizer maior, mas era ampla. Tudo bueno? Como é que tu tá, especial? Tudo bom, já. Bem, graças a Deus. Viu, tia? A minha mãe fazia aqueles queijos assim, ó. E tudo para comer. A minha mãe era das que atacava os conhecidos na estrada, a estrada cruzava abaixo da casa para dar um queijo de presente. E o meu pai não dizia nada.
se ela desse a maior abóbora, a maior melancia, meu pai ficava dando risada. O meu pai era forte, Sérgio. Tu vê. E aquela gurizada parente nossa que ficava 2, 3 dias, saía com um casal de garnizé. Como ele dá os garnizés? Garnizé e cachorro foca era com ele. O meu pai era assim. O meu pai olhava uma vaca, dava cria, umas vacas brabas, e tinha o brão assim, aquela vinha para Mangueira. Mas era um alô, eu era guri, não podia disparar das vacas. Mangueira tá com quantos anos hoje? 77. Tu vê, 77. Recém, vai lejos para trás, recém-feito. Eu não sentia nada, até não sei até, mas eu acho que numa Covid meio disfarçada, meu Deus, eu me aplastei bastante um pouco, as juntas. Me conta, e naquele tempo, como é que era a infância? A infância era uma maravilha, eu tive uma infância maravilhosa. Eu domava, quando eu fiz, vou botar 12 anos, eu já comecei a esquilar e voltava das esquilas já comprando um boizinho, uma novilhazinha, que hoje não tem mais isso aí, rapaz. Não tem, rapaz. Não tem mais isso aí. E era capina de milho. E já meu pai não foi preciso, não que ele não me desse, já não foi preciso me dar bombacha nem nada. E eu já me perchei. Eu tinha um turco ali, piche. Eu vi falar. Mas o turco, eu tinha um medo do turco ali. Esse turco tem história, né? Mas o turco ali, eu tinha, mas eu não estou me dizendo. Não, eu quero saber a história do seu tempo. Esse turco ali aí mas o turco ali era um turco mesmo, era um turco. Mas era um turco assim, a gente conversa pelo que via ele assim, porque quem é que ia saber dele? Ele é um turco que não voltava, não virava a cabeça para ninguém, né, che? 2 revólver na cintura, o bigode era um aperrear. Assim, ó. E aí um cavalo na cabeça, não era carroça, eu nunca vi o turco-alipe em carroça. Mas mochilas horríveis, mas bombachas, coisa mais bonita, os bens, bombachas. Sim. Claro que ele ficava pendurado numa cerca de arame e não arrebentava. E eu tinha um sonho de comprar uma fazenda, mas o guri é petiço e roupa boa. E o final Pedro mesmo, que era meu padrinho, mas era um velho bom, que vou te dizer uma coisa, o final Pedro mesmo, e era o banco daquele pessoal de lá, porque o dinheiro dele estava sendo numa gaveta. Coisa, ele tinha dinheiro na gaveta. Agora se apertava para um remédio, uma coisa, ele não ligava para ninguém. E o turco ali se acampava lá, né? Se acampava e os vizinhos iam lá comprar. Aquela região dali, ele não recorria casa por casa. Te entendo. E eu fui lá para comprar. Sabia notícia que ele estava na volta, sem lá. Sem lá, o turco ali. E eu soube que o turco ali estava lá, guri, mas eu como meu troquinho não posso fazer. E eu fui lá. E o turco ali, quando eu cheguei, né, no final do Pedro mesmo, era meu padrinho, o turco ali estava com as mochilas tudo no cavalo, levantando a mudança dele já para seguir a viagem mais para frente. Né? Ele disse, não, agora, em vez de eu desmontar tudo aqui, eu vou lá para casa do teu pai e desmonto lá. Tu te mostro lá. Mas só que aquele trajeto, eu tinha um medo dele, eu fiquei com medo dele, porque na minha cabeça ele não era assim como eu vi. Sim, te entendo. Um velho gordo e um bigode branco desse tamanho, assim. E eu ia mais ou menos uns 15 metros na frente dele. E tanto olhar para frente como olhar para trás. E completava embaixo do Turco-Alipe, e o Turco-Alipe era assim. Diz que passava reportando o corredor aí, né? E carreira ele não falhava também, ele desviava a rota dele para ir numas carreiras e jogava. Mas era o divertimento daquela época, né, Sônia? Era o divertimento, exatamente. Era outro tempo, né? Mas eu às vezes, eu estou com tudo a meu passado, a minha vida toda na cabeça, não me escapou nada ainda. Eu vou te dizer uma coisa, tem coisa que a gente conta parece que é mentira, uma coisa engraçada. As carreiras na Lagoa Branca, tinha o seu Anísio. Eu gosto de falar o nome porque tem gente quase da minha idade que conheceu. Claro. Coisa linda a gente ver um caos de umas pessoas que a gente conheceu, né? Eu já vi uns quantos. Mas aqui, o interessante do Prosendo é isso. Eu já vi uns quantos casos aqui. Eu dou um valor para esse teu trabalho, um valor mais credo, muito grande. O finado Anísio tinha uma carreta toldada de boi. Ele tinha um bolicho em casa e a família dele era quituteira assim. Eu vou dizer uma coisa que tu nunca pensou em ouvir. A dona Darcila, viu a minha cabeça? A dona Darcila, que era a mulher dele, inventou uma bebida, mas ela levou a receita para o caixão, não ensinou ninguém. Volta logo era o nome da bebida. Isso aí tu nunca ia ver se eu não te dissesse. Porque eu nunca mais ia falar. Volta logo. Era o nome da bebida. Mas ela derrubava, mas ela era adocicada.
E ela pegava forte. Pegava forte. E o final do Anísio ia para as carreiras, quinta-feira mais ou menos, com 5 juntos de boi numa carreta, e puxava mais uma barraca, e dali saía terça, porque às vezes ficava carreiratada para segunda naquela época. Te entendo, ele ficava. Ficava carreiratada, bem de noitezinha, às vezes também partia até entrar o solo, e tinha leito, conhece bem, Sim. que ali podia tirar os cavalos da cancha, né? E corria no outro dia. Corria no outro dia. Aí dependia dos donos. E ficava carreiratada para outro dia. E o Anísio velho ficava lá. Isso aí parece uma mentira que a gente está contando. E os bois naquele campo da Lagoa Branca, que hoje é do Honor. Né? E o seu pai trabalha então no subterrâneo. Ele foi até capataz lá. Ele teve toda a infância dele, que se criou lá. E ficou de capataz depois. Depois morreu. Depois venderam a fazenda. Venderam para o seu Laslau, o pai do Homero. O sogro do seu Laslau, o Pedro Coelho. Pedro Coelho. Seu nome completo? Meu nome é de Henrico. Eleodoro Ronei de Azevedo Custódio. Eleodoro Ronei de Azevedo Custódio. É. Isso aí, mas crioulo do Rosário do Sul. Crioulo dali, mas eu nunca. O Rosário, claro, a gente ia por lá de vez em quando, coisa. Os meus tios quase todos eram de lá, né? Agora não tem nenhum lá. Registrado no Rosário do Coração Alegretense. Sim, E já voltando para mim agora, tu vê, eu estou com 77 anos, tia, e Alegrete não me conhece. Eu tenho quase 100 músicas ali num caderno. Tu vê. Que até, não sei. Nós vamos olhar depois. Vamos olhar. E o meu verso tudo é autêntico. Saudade dos teus velhos. Hã? E a saudade dos teus velhos? Pois é, o meu pai era tudo para mim. Meu pai era... E meu pai era engraçado, eu tenho o perfil dele em versos meu ali, né? E assim, pessoas antigas que falavam pouco e não gostavam de repetir. Num jeito rude, eles faziam tudo. E só com estudo para substituir. O meu pai era esse. O meu pai, eu estava subindo numa árvore, num galinho dessa grossoria, assim, ó. E assim que ele me corrigia, ele disse, se tu cair daí, tu vai te machucar, rapaz. E ia tomar o mate dele. Quando ele estava em casa, assim, tomar mate. E se eu caísse de lá e me espatifasse no chão, ele nem olhava. O problema era teu, você tinha avisado. Assim, eu dou um valor para esse ensino, não ficar paparicando, e querer baralhar, não. Ele me avisou. Eu estava ensilhando uma égua e ele disse, presta atenção, essa égua está te olhando. E eu para provocar ele, não, mas eu cago de pau agora. Cagava de pau, nada, caía logo. O meu pai nunca... Tinha uma coisa, eu era novo, e ajudava meu pai a tomar, meu pai pegava o cavalo para tomar. O meu pai não caía nunca. E eu caía de todos. E tu sabe, ele era tão ágil no cavalo, que quando ele via que o cavalo ia tirar ele botava as mãos na cabeça da rei e saía passeando com a cabeça na mão. Quando ele via que não dava para ele naquele momento, ele saía de cima, mas tranquilo. Assim. Agilidade e prática. Eu nunca vi meu pai cair. Nunca vi. E tem gente que é saidor. O meu pai era. Aprende a sair. Ele dizia que não era saidor, de planchada. Planchada até não, é poucos que saem. Calo virando para frente, mesmo tem gente que e não espera, né? Não espera, né? Mas o cara que age no cavalo, bom no cavalo, na veaqueada, ele vem controlando tudo. Mas na verdade é o reflexo, né? É o reflexo. O reflexo rápido é o que te faz. Pois é, tia. Pois eu ainda estou nesse estaca zero, tia. Não vou me ir nesse estaca zero, não mais. Eu tenho meu filho na velha, toca gato, toca violão e canta. Eu acho que em memória depois ele vai fazer sucesso com essas letras aí. Mas em memória. Porque aí em memória dá mais uma força, mais uma pegada, né? Em memória. Tchê, me conta aí, teu pai capataz do subterrâneo, ele adquire uma propriedade lá? Comprou uma propriedade. Aí a minha mãe, eu vou entrar numa parte nojenta. A minha mãe era dos Pereira da Costa, sim, só que ela ficou Pereira da Azevedo, né? E o meu avô era medonho. Começou a botar tudo fora com carreira e mulher. Né? Isso aí é um acontecido, vou falar sem susto nenhum. E o velho Jangota, quando viu que a irmã dele, que era minha avó, quando viu que a minha avó ia ficar pelada, ele fez um conchal com ela que ele tinha comprado os campos dela. A sobra que o velho estava, ó.
Batendo a perninha. Não, botando fora, sampando. Amando e querendo bem. E ele comprou, e aí ele inventariou. Eu não sei como é que foi esse negócio, não sei dizer bem, em termos de papel. Inventariou, trocou 36 braças para cada filho da velha. E o meu pai tinha propriedade, fez casa ali bem, lindeiro subterrâneo, que hoje é campo do subterrâneo. Hoje é campo do subterrâneo. Aí vocês mudam para ali? Não, eu fui bem pequenininho para ali. Eu fui recém-nascido para ali, que meu pai aprontou a casa. Meu pai ficou morando aqui e ali. E no subterrâneo também, que era capataz. E aí eu fui bem pequenininho para ali, fiquei até servir. Vocês são quantos irmãos? Só dois, um casal, eu e a Angélica, mas a Angélica é falecida, sabe? Só eu. A Angélica já é falecida. Aí na partida do teu pai, tu ainda permanece com tua mãe? Não, minha mãe é falecida também. Não, mas parte depois do teu pai ou antes? Hã? Ela parte antes ou depois do teu pai? Não, depois. Depois aí o meu pai faleceu há mais tempo. Aí tu fica desse da casa. Fiquei desse da casa, aí a minha mãe veio morar comigo, morou aqui. A minha mãe morreu com, essa raça dela é de 90 para fora, morreu com 94. Querendo se criar? Morreu com 94. E tu sabe que ela remendava as roupas de todo mundo aqui e enfiava agulha sem óculos. Era medonha, minha mãe era medonha. A minha mãe era danada. E a saudade delas? E a saudade dela? Pois é, e ela que ajudou a criar neto e tudo que é coisa. Verdade. A minha mãe era do batente, né? Quantos filhos são os seus? 5. 5? E eu criei um neto que a mãe dele faleceu. Nós pegamos para criar já no hospital, a Nora faleceu, que é do filho mais velho. Nós criamos um neto, mas está tudo criado agora já, maior de idade. Aqui não tem criança, só gente adulta. Mas aí tu permanece lá fora até quando? Até eu vim servir, né, tia? Eu vim servir e dei baixa e fiquei aqui, porque era 36 braças lá, né? E eu digo, vou tentar na cidade, tentei aqui na cidade. Mas a minha esposa é de lá, né? E aí eu casei e voltei para lá, e fiquei mais um tempo lá. Isso eu não lembro quantos anos. Nós ficamos quantos anos? Morando nas chácaras. Morando lá. E o meu pai vendeu para o seu Ladislau o campo dele. Meio contra a minha vontade, mas ele vendeu. Era dono. Ele vendeu e depois veio morar comigo, né? Aí morou comigo. Tu vê, rapaz. Morou tu sabe que aí eu fui morar nos campos que era do pai da minha mulher, mas é um fundão ali pelo lado de Fonseca ali. Minha mulher é Fonseca, prima da Vera, doutora Ayrton. Pois vim saber também que era do Danilo. É prima da Vera. E é um fundão para lá. Até na época eu comprei uma caminhonete, nunca pude levar em casa, a estrada era brava, né? Deixava na casa do meu pai, onde era do meu pai. E aí eu digo, eu vou sair para cá. E eu tive bom de bicharia, eu tinha quase 500 ovelhas lá e 100 e poucas reis. Tu viu? Umas partes arrendadas. Trabalhando, você virando. Aí eu agarrei e vim para os campos do finado Pedro dele, que eu te falei, que é meu padrinho. Numa curva de estrada, eu botei um bolicho ali. Inventaram tudo um pouco. Botei um bolicho ali, ó. E bem no fim da linha do Noé. Que eu aprendi bolicheiro. Bolicheiro. O lixo de campanha tem história, né? Tem história. Bolicheiro sabe coisa, né? Pois é, bem no fim da linha do ônibus do Noé. Noé, conheci seu Noé. O Noé vivo até hoje. Mas só parou com e aí aconteceu o seguinte, a minha caminhonete era uma Ford, que eu comprei do Juarez, irmão do Jobel. Que era uma Ford azul e branco que era lotada pela CE. Eu acho fantástico, você lembra das datas e nomes, tudo. Tchê, e aí a minha Ford, 8 cilindros acho que era, né? Era uma gasolina, mas naquele tempo a gente não ligava para gasolina, não ligava mesmo. E eu tinha criança também. Mas só que o pessoal, o ônibus chegava de noite, principalmente no inverno, e o pessoal me ocupava em levar em casa. E lá tudo é longe da casa lá. E eu digo assim, mas eu vou comprar uma construção mais econômica. Eu vou botar um tipo. Eu digo que foi eu que inventei o Uber. Eu inventei o Uber. Tu viu o motor da Estaca Zero? Tu viu o Mônica não me conhece? Tu viu? Tu inventou o Uber, rapaz. Mas eu que inventei o Uber. Mas eu não sabia o que era Uber, só de vaca. Aí o Hamilton Medeiros da Silveira. Conheceu o Hamilton? Não. O Pingo? Tu conheceu, sim. Não, conheci, sim. Ele era motorista para todos esses ricos aí, o Hamilton. O Hamilton é meu cunhado, casou com a minha irmã.
E o Hamilton tinha um acesso nos bancos, aí que eu te dizer uma coisa. E eu digo ao Hamilton, e o Hamilton era do negócio, né? Eu digo, Hamilton, eu quero comprar uma construção. E ele disse, não, peraí, tu vai comprar uma Kombi, disse para mim. 0. Uma Kombi por mês. E eu era o 36. Para receber a tua Para Kombi. receber minha Kombi. Ah, mas que negócio tá fazendo é carregar gente. Aí e o Inocêncio, que era o filho do virado Pedro mesmo, que o velho já tinha falecido, era nervoso, tinha um capital grande, era rico, né? E nervoso. E você dava demais comigo. Até o segredo dele, eu sei tudo, porque ele me contava. Eu era amigo assim, do Inocêncio. Onde eu morava, com o boliche. Ele disse, tia, desmanche esse negócio lá, tia. Vai comprar uma Kombi 0. Desmanche esse negócio. Ele veio me ajudar a pagar, eu disse, não, mas vai. Tia, e veio uma Kombi bege, chegou a dar mais bonita. Daí a pouquinhos mesmo, né, tia? E o dono não quis, por causa da cor. E o Hamilton tinha influência bastante, né? Mas ele passava só dentro dessas coisas. Foi lá e disse, minha, do Leodoro. Disse, não, então tá, nós. Mas logo eu era o 36. E o Hamilton me chamou no mensageiro naquela época. Era dizendo forte, que a tua né, Kombi chegou. E eu estava esquilando no Inocêncio. O Inocêncio dizia, vai lá e desiste. Mas me botou coisa na cabeça. Eu me vi na minha fora, velho. E eu tinha 1000 e poucos cruzeiros na época. E a Kombi custava. E o Hamilton disse, agora vamos direito para o Itaú e tu tira 10 mil. E eu entro de avalista, para te dar de entrada na Kombi. Para passar para mim, eles exigiram eu botar acessórios e coisas e tudo, capa em banco, rádio, tudo. O meu dinheiro deu só para os acessórios. E eu tirei 10 mil, tu viu a época, tirei 10 mil no Itaú, ele ali, ó. E eu negociei lá a Kombi, dei os 10 de entrada e ficou 36 meses de 700 pila. 36 meses. E eu pagava 1000 dos 10 aqui, ó, por mês. Né? E 12 meses pagava 2.000 de juros. Né? Eu não atrasei nem a prestação, Gerson. E comprou? Comprei a Kombi, quando eles viram, eu cheguei lá para esquilar, aquela Kombi 0. Esquilador de Kombi 0. E aí o pessoal fez, não vieram mais a cavalo para pegar o ônibus, não era, não. E naquela época tinha a cooperativa de lã, eles vinham fazer rancho. De madrugada, os Duarte era um vilarejo, só Duarte. Mas tinha uns campitos bons ali, e era da cooperativa de lã, então eles eram mais ou menos 6 ou 8 velhos, tudo no mesmo dia. Mandava um gurizinho lá para mim, eu de madrugada, tinha uma madruga desde pequenininho, até hoje, madruga sem ser. Eu ia tomar mate na casa mais longe, e lá eu botava 6, 8 velhos, e trazia para Noé. De tarde eu chegava com uma quantidade de boia onde eu levava lá. Isso aí tudo eu fiz, né? Fazia dinheiro, chefe. Fazia. Um Uber na Corunilha, lá uma vez eu fui na Corunilha, eu achei a coisa mais linda, já faz uns quantos anos, mas naquela época já estava pegando isso aí. Eu chegava um petão esta noite, várias vezes com chuva, né? E a quantidade de peão tomando mate, 4, 5 coelhos lá na Corunilha, assim, ó, na volta. E eu olhando para aquilo para depois dar volta para casa. Chegava, era alambrador, era gente que estava nos matos. A Sabrito é assim, já. Pois é, eu conheço a Sabrito. A Sabrito, cada peão tem sua cruz e sua garrafa. Chegava de madrugada para carregar ali, eu chegava. Posei na estância Sabrito com a tropa do seu Ladislau, o dia que morreu o finado de Chiquiano Gomes. Nós estávamos posando lá. Quem era esse cidadão? O pai o velho dono da Fabrito, era de Chiquiano Gomes. O dia que ele faleceu. Nós estávamos lá posando uma tropa, que era o inventário do finado Pedro Coelho. Sogro do seu Ladislau. Finado? Pedro Coelho. Pedro Coelho. Que o seu Ladislau arrendava o pai passo, né? E tinha mais na Rivadavia. Mas tem que depois, acho que tocou pro seu João Coelho, acho que foi, não me lembro aí. Isso aí tudo é trajeto antigo que eu me lembro até hoje, né? E se fazia muito, né? Era outro tempo, né? Outro tempo, e as brincadeiras. Embora se trabalhasse bastante, houvesse a necessidade do trabalho e de construir, as pessoas tinham mais tempo, né? Tinha. O tempo parece que passava mais devagar, né? Mas é mesmo, mais devagar, exatamente. Porque tudo que a gente faz tudo era mais moroso, né? Tudo era mais moroso. Tudo, e a gente não ligava muito para relógio, né, Che? Pois exatamente. O meu pai era um homem que ele dizia até os minutos, olhava para o sol. E o meu pai era assim, Che. O meu pai era encantador, ele não forçava, nem ele nem os bichos.
Ele olhava o que ele já tinha lavrado assim e, bom, deu, vamos para casa. Acredito, não mais. Dava para dar mais uma pegadinha. Não, isso aqui já deu. O velho era assim, né? Ele era sem pressa as coisas, né? Era. E paiol cheio de milho, né, Chico? Coisa séria. Mandioca. Tem uma coisa, vou falando essas coisas que ninguém conhece mais, Chico. O meu pai me emprestou para o seu Dório Barrios. Te emprestou. Me emprestou para. Porque o seu Dório Barrios era carreirista e tinha cavalo de carreira. Uhum. E o Oscarzinho, filho do Laslau, que é irmão do Homero, corredor de carreira, compositor bom, né? Foi cuidar dos cavalos do seu Dório. E eu fui para ajudar os caras, variar cavalos. Mas o que eu quero dizer do seu Dório é o seguinte, que tem gente que nem sabe. Fardo de batata, você já viu falar? Não. O seu Dório plantava batata, mas olha, coisas certas. O fardo, agora não estou vendo. É assim, daqui lá, ó, bota uma camada de batata e uma camada de milhão. Eu não judiava a O seu batata. Dório colhia tanta batata, e aquilo dura de um ano para outro, e ela não brota, ela não tem umidade. Isso aí ia para cima, assim. Ia até onde desce. Quando tinha que desocupar a terra para plantar de novo, metia arado e tirava, né? Mas era qualquer quantia, de qualquer tamanho também. Mas credo. Deixa eu ver. Jeito aí E lá ajudar. no seu Dório, o Pedro Fonseca, acho que o Pedro Fonseca, daqueles guri que laço aí, do Sérgio, do César, era lá do seu Dório. Isso aí que nós fazíamos Um juntos. relaxa. Era de lá, o seu Pedro Fonseca. César. É, Tribuena. o pai do Pedro. Então, Me conte, aí o senhor foi para ajudar. Eu gosto muito de uma eu carreira. fui para ajudar. Ah. Tinha o Relâmpago. O Relâmpago era um cavalo, era pastor, bem pequenininho, lazão prateado desse brilhoso, assim. E o Oscarzinho foi para cuidar do Relâmpago. E o seu Dório era do tempo antigo, tinha o finado Tio Tonho, eu dizendo o nome de todo mundo. Finado Tio Tonho é o melhor compositor que tinha lá. Finado Tio Tonho. E o seu Dório tinha as câimbras do Tio Tonho. O Tio Tonho, até no partidor, os cavalos do seu Dório, eu muitas vezes quase caía, eu era meio maturangão, nunca fui bom no cavalo. Isso aí eu te digo. E o Relâmpago era um cavalinho, assim, pastor, é coisa bem nojenta. E o seu Dório, a gente passeava o Relâmpago assim, depois os caras tomou conta, eu fiquei bem capanga, cara. Mas quando eu virava na outra volta, que era para largar, mas Deus. Com 100 calói. Mas ele pedia bocos. É. Mas ele soltava um cisco, o Relâmpago. E um dia, deixa eu te contar, tu gosta de carreira, eu sei que tu gosta. Não vou falar nomes de gente de novo. Um dia o seu Dório inventou de tocar o Relâmpago 400 metros. 400. Com o peso com dois macacos. Com o peso de sempre macaco, com dois macacos, macaco. 400 metros com o peso do Oscar. E o tio Bernardino, que era irmão do velho Jangota, era capataz do seu tio Venâncio Bairros, que era o pai do seu primo do seu Dório. O Bernardino é meio pobretão. E gostava de carreira assim, entendi. E o tio Bernardino era da família do seu Dório, tio do seu Dório. Subiu com uma cochilinha lá assim para olhar. Ele olhava e dizia até a carreira do cavalo, do tio Bernardino. E ele disse pro seu Dório, o Dório não, esse cavalo vai se matar correndo. Esse cavalo está com uma de bastões, e com o peso do Oscar era pesadito. Diz, não toca esse cavalo em 400 metros, Xan. Esse cavalo vai se matar. Domingo ele não tem nem 19. E o senhor, esse cavalo com esse poder, bota com ele. Mas esse cavalo correu com uma coisa de louco, deixou uma cinza correndo. Mas Deus, tiramos a carreira do Relâmpago e fomos para as carreiras domingo na Lagoa Branca. O Relâmpago, um pastor, rapaz, atado a soga assim, Dormindo. cansado. Bem de tardezinha, o seu Dionísio Camargo gritou sem reserva, um douradilho grande que tinha. Puxaram o O relógio. seu Dório puxou o Relâmpago, 400 metros. Mas o cavalo do seu Dionísio tirou uma distância de mulão. Tu vendo. Estava dentro de... Aí o sargento Batista, Ah, o sargento Batista comprou o Relâmpago. O seu Dório se embraveceu com o Relâmpago. pai do Beneco. Não sei. Ah. Comprou o Relâmpago, chefe. O seu Dório se embraveceu. Não queria nem voltar com o cavalo. Fizeram a carreira de novo. Mas credo. Mas ganhou carreira aqui no Relâmpago, aqui no Parque Quantia. Tu vendo. É. Então isso aí não me esqueci.
Não me esqueci. E a carreira é coisa boa, né? É. Naquela época, muita terra virava boi, então, senhor. Bah, meu pai tinha boiados, meu pai sempre tinha 5 juntas de boi. E a ponta e o coice de jugo, que quase ninguém sabe. Pois então o senhor vai explicar agora. Pois isso aí eu queria explicar mesmo. Chegou num lugar que às vezes quando tu está entrevistando, aí me dá vontade. Me dá uma vontade assim de falar isso para ti. O que é jugo? Boi de jugo e boi de canga. Pode ver que eu tenho boizito por aí, ó. Fora, ó. Viu, tchê? O jugo, o coice é de jugo por 2 motivos. Para sujeitar a carreta nos lançantes. Para sujeitar. Chegava as mãos chegavam resvalando assim quando era brava coisa, né? E quando estava unindo, tem gente que não sabe. Nem tem razão de saber, porque agora mesmo. Sim. Todo tempo, mas é que... 4 juntas de boi era normal. 4 juntas de boi de 5 era normal. E manso mesmo era só a ponta e o coice. E de jugo. Então o que o cara fazia? Unia o coice. O coice é o primeiro da... O coice ali do começo. Exato. Ali. Aqui. Tá, com o cabeçalho da carroça ali. Mas era os boi possantes, boi velho que sujeitava mesmo, né? Ali não era pelego. E da ponta, e unia a ponta lá, que também era um tarimbeiro. E quando estavam os dois unidos, tocava o boi da frente para levantar todas as cancas. Isso aí ninguém sabe. Quem pode falar não sabe. Levantava as cancas ficavam no ar aqui, ó. Para cruzar o tambeiro por baixo, entendeu? Aí vem a razão. E tu vem com o tambeiro aqui, ó. Tambeiro com colhera, na colhera é 2, tambeiro vem 2. Um tem que usar por baixo, a canga está erguida. Entendo. E ali tu une os dois. Ali. A colhera tu tira da cabeça de um, bota na canga, bota na tiradeira. Também pode fazer isso. E as 2 juntas do centro, são quarta de coice e quarta da ponta. Às vezes tem outra mais, porque conforme o peso. Conforme a quantia dele. Tem mas 2 é quarta do coice e quarta da ponta. Então elas unidas assim. E estando esticado, ele podia vir aqui, podia fazer qualquer coisa, né, tio? A única coisa que ele podia fazer é mergulhar por baixo. Não dava nada, né, tio? Tem os boi fortes no coice e os mansos na ponta. E estava esticada? Esticada. Estava esticada. E o dia que tu entrevistou o Sorro, ele falou no José Pelanca. O José Pelanca era um homem que tinha que ficar registrado. A história do José Pelanca. O José Pelanca era um motorista de Fórmula 1. Ele sabia tudo. Ele nunca trancou uma carreta, o José Pelanca. Ele fazia assim, ó. Ele embocava na porteira e chamava a ponta. Quando cruzava o boi do coice aqui, a ponta estava atrás dele aqui, ó. Ficava assim, ó. Por que isso aqui? Porque a feira não estava forcejando, não quebrava o eixo da carroça se trancasse. Não quebrava. Era só coisa que vinha trazendo a carroça com tudo quanto era sacrifício. E ele aqui para defender. Os outros só vinham ajustando. Os outros vinham para parar aqueles. Estava um circo assim, ó. Estava um circo. Ele não trancava a carroça. Que ali ficava cuidando. E os bois costumavam vir e ficavam parados aqui atrás dele. Ó. O José Pelanca. E te digo mais, o seu Ladislau, o pai do Homero, olhava 2 zebu velhos lá, tarquinos, 4, 5 anos, ó, e acolherava e dava para o José Pelanca amansar. E o José não tinha corda, era pobre. Tinha uma areirinha assim que nunca criou casca dele até os bois ali para furar. Para furar os bois ali. Furava ele já estava ali. E ele entregava o seu Ladislau daí a 2, 3 anos e mulher unir aqueles zebus aí. Tinham 2 brasinos lá, eu não sei o nome dos bois. Para ele parecido, acho que era. O Homero, deve saber. Eles dormiam com a cabeça assim, era um chuco. Eles só dormiam assim, ó. Eles deitavam junto e ficavam resmando junto. Eram sempre juntos os 2 bois, ficaram assim, companheiro. E tiveram que vender um primeiro que o outro, e o outro passava só berrando, procurando o companheiro dele. Pergunta para o Homero para te ver. 2 bois brasinos. Mas uns aspão, velho. A gente dizia que o José não ia amansar aqueles bichos. Tô vendo que a minha história tá... Não, eu me emociono. Eu sei disso. Quem se emociona tem o coração bom. Quem não tem, não se emociona. Entendeu? Tudo gravado aí. Esse teu programa, eu dou uma força desse teu programa assim, ó.
Eu podia apresentar um verso meu que é a realidade do mundo. É só fazer. Só fazer. É mesmo? Claro. Tu sabe que eu acho que eu tive Covid. Aí eu já me levanto igual um velho. É, mas Eu me vesti assim, eu ainda me visto no banheiro, assim, 77, ainda me visto assim, no meio do banheiro. Eu não tô tão... Busca numas... Tchê, não vou estragar o teu programa? Não, acho que vai melhorar. Janine é criança. Eu, pro jeito que eu gosto de violão, eu tinha que tocar muito mais. É? Eu tenho paixão por violão. É? Mas o meu toque é antigo já. Tá, mas antes de tocar, aprendesse como? Hã? Quando é que aprendeu a tocar violão? Te conto tudo e vou dizer nomes de novo de pessoas. O tio João, pai do... O avô do Soro, pai de Nilda. João Brites Brasil. Ele tinha um violão de noite, cansado do serviço, ele... Eu tinha que ter um violão, né? E tinha o finado Nenê Goulart. Nenê Goulart. Tinha duas filhas, a Maria e a Margarida. A Margarida inventou tocar violão, comprar para o tio João, ensinar ela. Comprou um violão e não pôde aprender. Aí ela pediu para o tio João vender, e eu estava por lá. Comprei e o tio João me ensinou. Foi os primeiros. Ele me ensinou eu e o Carlos Fonseca. Tia, tu quer ver esse shot aqui? Eu posso até. Eu estou meio zerado, eu não. O meu dedo terminou o coisinho aqui, ó. Eu não toco, olha. Fiquei meio fora. O Covid, chefe? E às vezes eu me esqueço do gasto. O Covid me deixou esquecido também. Eu já não tenho mais força no braço, por isso meu laço eu não atiro mais. E as proezas que eu fazia antes, fico faceiro quando um outro faz. Deixei um rastro que ninguém apaga, e a minha vaga pra quem for capaz. Parece um sonho, mas é realidade, por causalidade ontem eu constatei. De todo laço eu atirei um piano, pegou nas mãos, mas eu não puxei. Ouvi um grito, puxa, está pialado, eu fiquei parado, eu não me animei. Ah, velhice! Verdade. Chega pra todo mundo. Daqui a pouco ela vem. Eu tenho um laço de um coroa Brasil, um laço fino pra lidar com o piano. De todo laço a porteira fora, lacei das aspas, lacei do gargalo. Eu sou um gaúcho de bem pouco estudo, mas pra mim cunhudo nunca foi cavalo. E o mundo velho cabeceando a gente, como um ferro quente deixa cicatriz. Seu Napoleão olhou pra mim e disse que é na velhice que somos felizes. E a juventude tá de corpo frouxo e tão virando coxo sem sujar o nariz. Ter filho dá risada, gente. Vamos ver o outro se eu sei. E o mundo velho que trocou de ponta é uma afronta ou uma traição. Um cola fina disse vem comigo, eu sou antigo, minha palavra é não. Soltei o pingo e enchilhei um cavalete, tenho alegrete, sou um cidadão. Boa, boa, boa. Pois é, tia. Ah, achei, mas essa passagem é linda, né? Hein? Virou coxo sem sujar o nariz. Tio, sério, tu é da música aí? Tu e o Betinho e o guri aquele do violão. Fantinel. Fantinel, coisa bem linda. O show de vocês na campeirada. É uns Não resgates. tendo o show de vocês na campeirada, não tem que comer esse enfim. Relíquias do passado. Relíquias do passado. Nossa, tio, quer ver como...
O meu suvel 3 ramal rendeu seu laço chumbado, mas não está remalhado, tem ilhapa e tem prisilha, sempre junto da minha encilha, igual a mim está sovado, e nos troféus do passado é 8ª maravilha. Meu facão marca formiga, 3 listas de cada lado, jamais será desprezado pela importância do aço, já faltando alguns pedaços pela ferrugem comido, se teu corte é dolorido, nem tanto quanto um planchado. Minhas bolhadeiras de pedra que os índios falquejaram, por A ou por B não guardaram, que até hoje ainda se acha na cor turva da borracha, uma chica e 2 igual, num torcido 3 ramal, também uso não se engraja. E nas relíquias do passado também tenho arrelhador, e eu sou um merecedor na precisão de um laçaço. O cabe a soiteira eu faço, uma trança fina e parelha, padrão para lidar com ovelha, já que é mais curto que um laço. Não são ouro e nem são prata, e sim valor estimativo, sempre útil para o ser vivo e que não tem substituto. O Rio Grande está de luto, perdendo as antiguidades, modernismo e liberdade, não faz raiz, não dão fruto. Viu? Dá para ajeitar ele e botar no festival. Ajeitar o quê? Não, Isso nem ponto dá para botar? Ah? Isso nem um ponto dá pra botar, homem. Eu tenho versos assim, Chico. Simples, gaúcho. Atirei de sobrelom, meu laço pegou as mãos, meu corpo inclinou para trás, eu fui calçando o garrão, e os flecos do atirador ficaram arrastando ao chão. E os que não piaram é que apertam, é as regras da marcação. Verdade. É tudo natural. O pialo sempre é bonito quando agarra o focinho, armada com 3 rodinhos que fecha bem aos pouquinhos. Até nem passo nem larga, o bicho às vezes cai sozinho. Até o serviço grosseiro dá pra fazer com carinho. Bonito. Por aí tempo. baixa, né, gente? E quando pega no focinho, ele é ligeiro mesmo. Né? Ajuda um horror, e né? liviano, fica liviano. Ah, fica, ajuda um horror. Eu armava um laço, eu fazia laço, fiz laço contigo. Só escreve quem conhece, né, irmão? Mas é notório assim a pessoa que escreve um verso que a gente vê se é do campo ou não é do campo. Né? Claro. Só escreve quem É do conhece. campo ou não é do campo. A música do Teixeirinho eu gosto demais, não teve gente que fizesse mais letra bonita, no Teixeirinho. E outra coisa, ele não copiava de uma para outra, nem o tom, nem nada. Era individual mesmo. Mas a música gaúcha, essa pontuação gaúcha, ele perde o Gildo e assim, não tem. Ah, não tem. mas são duas coisas que eu sempre estou comentando. Não tá tem. para um lado e outro tá para o outro. Eu não estou botando defeito, mas nem posso. Sim, claro, mas é que um é conhecedor, o outro não. Ele está bem no que tu está dizendo. O Gildo era um homem do campo, né? Um homem que trabalhava no instante. Teixeirinha, tanto é que o Gildo ficou no Rio Grande e o Teixeirinha pegou o mundo. Era outra linguagem de escrita, né? Eu boto uma coisa Você na cabeça. Você está falando assim, em bonito ou feio, né? Você está falando em linhas, né? É linhas, A gente nota que quem conhece e vê, na hora da escrita, que são escritos completamente diferentes. Um cara bom na letra aí a cavalo, vê que o cara não é do cavalo, né? Exato. Não tem aquela pose do gaúcho, né? Porque o formato que a gente faz, o prosendo, o que tu tem que mexer? Tem que mexer com o sentimental da pessoa, porque tu está contando a tua vida, né? Tu contar a minha vida. Então a tua vida, quem pode contar com mais emoção a tua vida do que tu, ninguém. Ninguém. Não, por exemplo, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Baio contou umas coisas ali que eu conhecia demais e até falou em pessoas que ele saiu na comparsa do Tico Tico. Eu também saí na comparsa do Tico Tico.
Então tem coisas assim, ó. Aquele homem daqui o Renato. O Renato Rodrigues, seu filho do seu Vicente. O Renato também diz tudo, sabia? me liga, pra te ver. É uma coisa. O proseando, eu criei ele. Eu sempre comento que eu sou doido por velho, né? Pois é. Eu tenho um apego com velho. E às vezes os caras dizem, eu acho lindo o jeito que tu entrevista, que tu deixa os velhos falar. Não, porque eu quero aprender, eu tenho sede de aprender. É. E quem ensina é velho. Mas é velho mesmo. Eu costumo dizer assim, até me arriscando um pouquinho agora, assim, ó, a pessoa que não conhece a campanha, conhecendo mesmo a campanha, ele não viveu 100%, ele viveu uns 80%. A parte boa da vida está na campanha. É a simplicidade, a natureza, né? E outra coisa, o convívio. Analfabeto, Chico. Analfabeto, eu até vou te dizer uma coisa, eu só elogio analfabeto, sabe por quê? Um analfabeto da minha época metia a mão no bolso e pagava 6 vacas gordas. À vista. Não é? É. Pagava 6 vacas gordas. Nunca fez fiasco com ninguém. E o ladrão do antigo tinha vergonha desse ladrão. O ladrão tinha vergonha desse ladrão. Deus me chamou um cara de ladrão. Às vezes era ladrão, não queria ser. E hoje em dia o cara. É a mesma coisa que a tornozeleira eletrônica, mostra a remanga para aparecer. É que hoje tudo ficou bonito. Hã? Tudo ficou bonito. Eu sou antigão, e gosto demais. A criação era diferente, né? É. Claro, hoje o ladrão convive contigo, tu, às vezes, por exemplo, vamos longe, tu estava num evento, num baile, por exemplo, né? E é difícil de tu ver um cidadão de mau caminho estar enfiado no meio, né? No meio, é mesmo. Até tinha, parecia, não, mas era um homem que não era marcado já com aquilo, né? Havia essas desconfianças, né? Agora, um cidadão marcado... Tinha outra coisa também, conversando de tudo um pouco, aproveitar o tempo, tem, como é que se diz, nomes que as pessoas não sabem o que é uma cova de touro, não sabem o que é, capaz de pensar que é a morte do touro e fizeram cova de touro, né, Chico? Pois então, tu quer ver, isso é uma coisa que... Tu quer ver que eu venho do Piraju, Manuel Viana. Piraju. Fui carregar uns cavalos lá, fui descarregar uns cavalos lá. Descarreguei uns cavalos lá e eu escutava muito o tema do Marenco, que o Marenco canta Cova de Touro, né? É linda, uma barbaridade, que tema lindo. Aí eu venho subindo numa coxilha, quando eu bem no alto numa coxilha. Então um touro colorado e um touro brasino. Legal. Mas tirando terra pra cima, né? É aquele buraco assim. A briga de touro. Olha aí o registro do tema do... Cova de Touro. Cova de Touro. Muito lindo. Pra te ver, né? Faziam, né? Faziam. Mas só quem vive para saber, né? É por isso que a nossa música não consegue cruzar a fronteira. Nosso linguajar é diferente. Nosso linguajar é diferente. Fica meio, né? Pessoas de dentro do Rio Grande não entendem muitas vezes o que a gente canta, o que a gente escreve. Mas aqui, exatamente. Tinha uma coisa que eu venho notando. Por não ter aí o que tu disse há pouco aí, ó. Ter convivido com o campo, com a campanha. Mas né? Coisa do campo, coisa do campo. Mas credos. A vaca comendo a palha da cria. Pois é. Tem outro tema também. Tem coisa que eu vejo falar, pode não estar certo. Né? A égua, por exemplo, quando o putrilhinho dela está doente para morrer, ela dá um jeito de se separar dele, sabia? Não sabia. Eu não posso afirmar que seja assim, mas eu me criei sabendo. Ela dá um jeito de despistar ele e sai de perto dele. Ela não aguenta ver ele morrer, a égua. E tem uns bichos aí que é engraçado, né, Chico? A ovelha, para mim, nunca foi investigada. A ovelha, um cachorro come ela viva e ela não berra, Chico. O que quer dizer isso, Chico? O cachorro come ela viva, derruba e segue comendo o cachorro faminto e ela não berra. E essas coisas que os velhos faziam, né, Chico? Coisa séria, Chico. Era outro tempo, eu volto a bater na mesma tecla, né? Outro tempo. E as pessoas observavam mais, e por observarem mais, entendiam mais aquele cotidiano, aquela vida deles, né? O convívio com a natureza era maior, né? Tá diferente, poxa vida. Então é isso aí, Chico. Essas coisas não... Tio homem, e aí tu muda pra cidade,
Mudei para o Zete. Mas eu já fui tudo na minha vida, bolicheiro, fiz de tudo um pouco. E aí eu comprei uma chacrinha do Duraznal, eu não sou do Duraznal. Eu comecei a tomar na cabeça com umas obras, eu vim da cidade com um troquito bom, assim. E andei perdendo uns trocos bons também. E eu disse para a mulher de Goiânia, e eu, entendendo tudo de campanha, tudo. Vou segurar. Digo, eu vou para a campanha comprar uma chacrinha com a sobra que me sobrou, e comprei no Duraznal. Mas eu não comprei uma chácara, saí desesperado, comprei um chão, lá não tinha casa. Não tinha casa. E nem água, né? Mas aí eu segui. Mas eu não me arrependo, nós tivemos 30 e poucos anos. Né? Mas foi uma boa para mim, porque eu ainda peguei aquele tempo bom. Por exemplo, eu estava seco lá, ó, carneavam 2 ovelhas, e os bolicheiros aqui tudo me compravam. E eu já tinha dinheiro para botar gasolina para voltar de novo, comprar umas boias. Isso aí terminou, né? Isso aí terminou. Terminou. Carneava um pouco, trazia ovos depois. Eu tive aquela. E depois nós comecei a fazer. Quitando para a casa toda documentada, né? Eu tinha pilhas de livros de vendas à vista, que nós chegamos no NPS e ficamos 2 aposentados uma vez só, né? Eu e a mulher. E a minha chacrinha foi tudo graças mim. a chacra. Eu não ia me aposentar se ficasse aqui. Eu Sim, claro. Eu era furada a minha carteira, e a dela era lentinha. Então a chácara foi muito útil para mim. Aí tu até muda pro Duraznal. Lá foi sucesso. Duraznal. O Duraznal é um rincão do Alegrete que dá movimento, né, chefe? O Duraznal está bem diferente, porque não tem nem como ir lá, tem que sem condição, como eu estou. No fim eu vendi a condição, os guris tudo tem, não quis mais. Está muito ruim o trânsito aí. E não quis mais. Para ir lá tem que posar 3 noites. Os ônibus é segunda e sexta. Deixa eu ver. E de primeiro tinha 4 horas no dia, 3 horas no dia. Mas o movimento era diferente. Né? Mas o Duraznal praticamente... Mas mesmo assim o Duraznal, claro que hoje caiu grande. Mas Sérgio, tô falando. Mas eu lembro, tchê, que o Duraznal movimentava carreira, CTG movimentava rodeio. A dona Gisele Barua, acreditou no meu verso. A dona Gisele Barua acreditou no meu verso e me fez um livro, né, para mim, né? Mandou fazer 300 livros. Eu vendi quase tudo. Antes de um mês eu vendi tudo. Fiquei só com o meu Danês. E um primo meu lá de Porto Alegre, que era bancário, me pegou um monte de poesia, que estão no livro, né, che? E mandou encadernar lá. Eu tenho quase 50 cadernos, vou te dar um para ti. Leva. Ah, que maravilha. Leva aí. Mas umas são do livro e outras não estão no livro. Mas tá tudo. E uma biografia minha aí, uma coisa aí. Che, como é que é o nome da tua esposa? Nilza Maria, da Costa Custódio. E o nome dos filhos? O Marsul é mais velho, que toca gás de violão. Marsul, que está no caminhão do gás aí, traz o gás do Caçula. Aquele é meu filho. O Leonardo, que está na aula. O Leonardo, sem vergonhão. Usa o cabelo bem rapaz, agora meu filho. Deitado sem vergonha. E o Elton, que está na Peruso aqui. A Eliane, que usou aqui, que é do postinho da saúde. E o Paulinho, que mora da prefeitura de São Borja. São Borja? São Borja, mais moço. Olha aqui. Um lote de versos, che. Mas tem. Pois é, tia. Che, para nós fechar essa nossa prosa. Vamos ver. Desde o alto da tua idade, que tu já está, Custódio. O que tu enxergou da vida, che? Mas olha, eu tudo bom, assim, eu acho que a pessoa que se queixa não olha para dentro de si, por causa que ninguém, até que sofre alguma coisa meio involuntária, mas a maior parte das coisas é produzida por própria pessoa, não é, tia? Às vezes é a mesma coisa que tem uma propaganda, vou pegar a propaganda ali, a guria que diz, se essa moto viesse mais devagar, não tinha pichado esse caminhão, tu viu? Propaganda. Se a pessoa dá mano raciocinada, uma respirada, não cria aquele problema lá adiante. E não tem ninguém enxergando lá, mais longe um pouquinho, não tem ninguém enxergando mais longe um pouquinho. E a coisa está difícil por causa disso. Eu entendo a tua fala. As pessoas estão correndo para lugar nenhum. Para lugar nenhum. E o que é? A gente não tem coisa que passa por cabeça da gente, essa necessidade desse resgate é por isso.
Porque as pessoas estão se dando conta que elas não estão deixando nada, né? Nada. Porque, na verdade, eles estão fazendo o caminho contrário, eles estão achando que deixar capital é deixar. Né? E eu sempre digo que deixar, permanecer, tu deixar coisas boas plantadas no coração das pessoas. É mesmo. Né? Porque aí tu permanece e aí, na verdade, tu deixa alguma coisa, né? A gente tem que fazer algum registro da passagem da gente por aqui. É. Que alguém olhe e até copie ou fale o certo. Exato, que exemplo. a gente fez, né? O exemplo, olha, barbaridade. Leodoro, eu queria te agradecer, tchê. Eu sonhava com isso aqui. Sabe por quê? Como eu te disse, eu sou um antigão meio desconhecido, assim, não totalmente. Porque foi uma rica de uma manhã, vou te dizer assim, emocionante, porque a gente poder contar a história dos outros é lindo, mas quando a gente consegue enxergar na fala as imagens, eu que sou muito perdido por poesia, a poesia, o que é a arte do declamador, que vivi muito tempo isso? É poder retratar, através de fala, entonação de voz, expressão gestual, né? O poema, o quadro, que tu conseguir pintar o quadro. Pintar o quadro, mesmo. Então a gente poder prosear com alguém e tu conseguir voltar lá atrás junto, porque aí o próprio espectador que está nos assistindo, ele consegue chegar lá no interior do Rosário contigo. Né? Te agradeço do fundo do coração. Obrigado, e eu senti realmente que foi uma prosa, para mim, interessante, para ti também. Sim. O nosso gesto de estudos. Né? É verdade. Obrigado, eu estava esperando por isso. E até preocupado com a minha atuação aí.